Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela e disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Podem sentar-se. Estamos hoje no 15º domingo depois de Pentecostes, primeiro domingo de setembro. Amanhã, tanto amanhã dia 6 como dia 7 são dias feriais. No dia 8 é a festa da Natividade da Santíssima Virgem, festa de segunda classe. No dia 9 de setembro, quinta-feira, é dia ferial, mas se faz a memória de São Gorgônio Mártir. Dia 10 de setembro, sexta-feira, é a festa de São Nicolau de Tolentino, confessor, festa de terceira classe. No sábado, dia 11, é a comemoração da Santíssima Virgem no sábado, além do que se faz a memória dos santos Proteu e Jacinto, mártires. O próximo domingo será o 16º domingo depois de Pentecostes. Hoje se fará, em vista das manifestações cívicas do 7 de setembro e do que está ocorrendo em geral no país, se rezará o rosário. Antes se fará uma cerimônia de hasteamento da bandeira e depois se fará se rezará o rosário às 11 horas. Se rezará o rosário aqui diante do Santíssimo exposto, seguido da bênção do Santíssimo. Também nos 2 próximos domingos não haverá a primeira missa às 5h30 da manhã, no domingo. Não haverá somente a missa das 8 horas da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Prestemos atenção primeiro à Epístola de São Paulo aos Gálatas, que é a epístola deste domingo. Nessa epístola, São Paulo diz: irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente e invejando uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando nada é, a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com outro. Porque cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se brinca com Deus. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semear em sua carne, recolherá da carne corrupção. E o que semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto de se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, sobretudo aos companheiros, aos irmãos na fé. Então, essa epístola de São Paulo, ela é cheia de ensinamentos, mas uma das coisas que mais se sobressaem aqui é a exortação
à perseverança. Porque ele começa dizendo: se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. E no final ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. Porque esse é um elemento que existe na nossa vida e que faz parte da nossa condição. Existe nessa vida porque faz parte da nossa condição, é o cansaço. Todos nós estamos sujeitos a isso, e parece que atualmente mais do que antes. E este cansaço não é só físico, ele é mental, e mais do que isso, ele é espiritual. Sempre houve esta tentação, o cansaço na vida espiritual. Por quê? Porque a marcha parece longa, de fato não é longa, porque um dia para Deus é como 1000 anos. É nessa perspectiva que nós temos que nos esforçar de olhar as coisas. No entanto, na perspectiva humana, às vezes parece longa, sobretudo quando é desagradável, quando é repetitiva, quando não é muito sensível. Nos divertimentos sensíveis, passa rápido. Mas a oração parece que dura muito. Por quê? Porque não é um divertimento, e não é um divertimento sensível. E além disso, a prática da virtude, a penitência, tudo isso faz parecer as coisas muito longas, muito difíceis, e vem então o cansaço, a vontade de desanimar. Então é uma exortação à perseverança, mas São Paulo vê em seguida um grande inimigo dessa perseverança, um inimigo que é mais insidioso ainda do que o cansaço. Que inimigo é esse? A vanglória. A vanglória, uma palavra, em português se usa só uma palavra, mas ela é formada de duas, ou seja, glória e vã. Glória, São Tomás de Aquino define clara notícia com laude, quer dizer, um conhecimento claro com louvor. Então, Deus tem a sua própria glória, ele se basta a si próprio, infinitamente. Mas, em virtude da criação, ele tem direito a uma glória extrínseca. Ou seja, que as criaturas lhe deem glória, lhe louvem, tenham conhecimento dele e louvem. Exatamente isso, é isto que é a glória. Então a glória propriamente dita só pertence a Deus. Então toda a glória que se volta para o ser humano é vã. Vã, não precisa explicar, aquilo que passa, aquilo que não tem fundamento nenhum. É a chamada vanglória. Então toda a glória humana é, no fundo, uma vanglória. E a única glória verdadeira, estável, definitiva, é a glória de Deus. Por isso que os santos que compreenderam tão bem isso, diziam que tudo devia ser para a glória de Deus. Os símbolos que eles utilizam, as siglas que eles utilizam, por exemplo, os beneditinos, né? Ut in omnibus glorificetur Deus, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Ou os jesuítas, AMDG, ad maiorem gloriam Dei, para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus. Os santos tinham bem essa noção, de que toda glória que se volta para nós é uma vanglória, uma glória que passa. E não só uma glória que passa, se ela só passasse, seria uma tolice talvez, um pecado venial, mas não, às vezes é pior. É pior porque não só ela passa, mas ela prejudica. E é o próprio São Paulo que dá aqui, que diz aqui: não cobicemos a vanglória, aquele que busca a glória para si, né? Provocando-nos mutualmente e invejando uns aos outros. Portanto, eis aí o resultado da vanglória.
quando não se busca a glória de Deus, mas se busca a própria glória, a consequência é as rixas e a inveja, entre outras consequências. Mas essas aqui são citadas pelo apóstolo São Paulo. E note bem, como é uma coisa muito insidiosa, ela é um veneno sutil que pode envenenar até os atos de humildade e penitência. A vanglória tem isso. Há uma palavra portuguesa, uma expressão portuguesa pouco usada, mas para indicar o falso santo, o santarrão. É aquele que demonstra práticas de penitência, de humildade, ou melhor, se gaba de ser humilde. Bom, então não é mais humilde. Ou faz penitências exteriores muito impressionantes, mas com intenção mais de aparecer do que verdadeiramente de se humilhar diante de Deus. E a penitência, no sentido amplo da palavra, a abstinência das coisas do mundo, ela existiu até entre os pagãos. Houve pagãos que faziam que se prestavam a grandes privações. Porém, o objetivo era um objetivo orgulhoso. Por exemplo, o estudo, se tornar sábio e aparecer como um homem muito sábio diante dos outros. Então, para isso, eles se privavam de prazeres do mundo. Privavam mesmo. Porque, é claro, um vagabundo, um sensual, ele dificilmente chega a ter grandes conhecimentos intelectuais, dificilmente. Mesmo que seja inteligente, ele não chega porque ele tem que estudar e ele tem preguiça. Ele não gosta, ou coisa parecida. Então, muitos pagãos se dedicaram a isso, se privaram de coisas, inegavelmente, não se pode negar. E aprenderam muita coisa também, não se pode negar também isso. Porém, faltava neles a humildade. E, portanto, esse conhecimento era, no fundo, a vanglória e não valia para a salvação. Podia até servir para os outros. Não se pode negar que algumas obras dos pagãos serviram para os cristãos depois. Todo aquele engenho, toda aquela capacidade, tudo que eles captaram e entenderam, serviu. Mas será que serviu para a salvação deles? Isso é duvidoso, muito duvidoso. Porque os pagãos não conheciam a humildade. Eles conheciam virtudes naturais, isso é verdade, mas não a humildade. E a humildade supõe, primeiro e antes de tudo, diminuir-se diante de Deus. Essa é a base, isso é o que faz a humildade e que faz a verdadeira penitência. A penitência que, pela mortificação do corpo, busca mortificar nossa alma, nos fazer humilhar diante de Deus e, como consequência, nos faz mansos com os irmãos. Porque quando alguém busca a sua própria glória, então o outro também busca, então é como o dinheiro, né? Se todo mundo busca dinheiro, vai dar briga. Porque é limitado, né? E se você quer quer R$1.000, daqui a pouco quer 2, 3, e aí começa a dar briga com outro que quer 5, e aí por aí vai. Dá briga, dá confusão. Mais ainda a glória, a vanglória, no caso. Aquele que busca, a consequência são as rixas, as invejas. Inveja em relação ao outro que parece estar, pelo menos parece, na cabeça dele, às vezes até está pior do que ele, mas na cabeça dele parece que está bem, está com prestígio, está com isso, está com aquilo. Então vem a inveja, que é um veneno, né? Que começa a minar através de quê? Da língua. A língua é o grande recurso. O grande recurso do invejoso é a língua. Então essa vanglória é o grande inimigo da perseverança na vida católica. Então, contra essa vanglória que leva a essas dissensões, a essas brigas,
São Paulo aconselha a caridade fraterna, carregar o peso um dos outros. Coisa que, quando alguém vai exercitar na prática, é realmente dificílimo, mas é um caminho de santidade. Mas se pode começar, pelo menos, no mínimo, sendo indulgentes com o outro. Quando eu digo indulgente, não é estar de acordo com o mal, mas é ter compaixão das faltas e das dificuldades do outro, considerando nossa própria miséria. Considerando nossa própria miséria. Justamente, para isso é preciso que a gente procure conhecer nossa própria miséria, porque normalmente o que acontece é isso, a pessoa se distrai do conhecimento da sua miséria, se fixando no conhecimento e, sobretudo, na crítica da miséria dos outros. Porque acaba sendo o seguinte, os defeitos dos outros passam a ser uma ocasião para a nossa vanglória. Por quê? Porque nós não temos esses defeitos. Ou pelo menos nós pensamos que não temos. Às vezes nosso Senhor permite que nós acabemos tendo, numa ocasião ou outra, a gente descobre que tem aquele defeito, para castigar, mas no fundo é uma misericórdia, para que a gente chegue à humildade. Então, para prevenir isso, temos que ter essa indulgência com relação aos defeitos dos outros, tendo misericórdia e, se possível, até ajudando o outro, no caso. Mas passando para o Evangelho, o culto Evangelho que nós temos aqui, foi lido, nós encontramos um motivo realmente muito mais importante ainda para mostrar que nossa própria glória ela é sempre vã. Que motivo é esse? A morte. O Evangelho fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Nosso Senhor vê passar um esquife com toda aquela demonstração de dor e vê que é uma viúva que está chorando a morte do seu filho adolescente. Então, naquela época, isso significava simplesmente o abandono daquela mulher. Filho único, adolescente, ela viúva, pronto, ficaria sozinha no mundo. A desolação dela é muito grande e Nosso Senhor, mais uma vez, se move de compaixão. Na multiplicação dos pães, ele se move de compaixão pela multidão. Agora, ele se move de compaixão por uma pessoa individual, uma só pessoa. Nosso Senhor não só tem compaixão das multidões, mas também de cada um de nós, como ele demonstrou ter compaixão por aquela viúva desolada, chorando a morte do seu filho, e o ressuscita. Mas o fato está ali, a morte. Primeira coisa que nós temos que refletir, antes de refletir sobre o milagre, a ressurreição que o nosso Senhor fez, porque foi uma ressurreição, né? Se contam 3 ressurreições de Nosso Senhor nos Evangelhos. Ele fez mais, é claro, mas se conta isso. Mas o fato é que, na grande maioria dos casos, não existe ressurreição para quem morre. Quem morre, morreu. A ressurreição só no último dia. O que nós vemos, normalmente, é a morte, a cessação da vida. E isso nós podemos nos valer dessa lição, para combater a nossa vanglória. Gloriar-se de quê? Afinal, a morte atingirá a todos, sem a menor dúvida. Só um insensato, um maluco, e mesmo os malucos sabem disso. Sabem que esses que estão morrendo, um atrás da outra, na fila, um outro, essa fila um dia vai chegar a minha vez. Que é uma só vez. Você só morre uma só vez, é outra verdade. É uma vez e ponto final. Não tem outra chance. Sua chance está aqui. Depois, acabou. Logo. Sim, logo. De certo modo, logo. Mesmo que a pessoa viva 90 anos, chegue a 100,
Sempre quando chega a hora da morte, ela deseja mais, ela pensa que, logo agora. Porque há anos atrás, não muitos anos atrás, uma pessoa com 60 anos já estava um tanto na hora da morte, né? Hoje, em geral, as pessoas vivem um pouco mais, mas não é tanto mais assim não, há um limite. Mas de qualquer forma, seja novo, seja velho, quando chega, ele sempre tem aquele desejo de viver mais e, portanto, acha cedo. E, portanto, a morte sempre aparece com esse aspecto, o aspecto de logo, porque a vida sempre é breve, essa vida aqui. Quanto mais sob o olhar de Deus, mais ainda, porque sob o olhar de Deus, essa vida é só uma prova que vai estabelecer o nosso gênero de vida. Mais nada. O nosso gênero de vida será depois. Depois, então, mais um aspecto da morte, é um ladrão. Chega quando a gente não percebe. Mesmo que a gente espere já, é muito difícil que, quando ela chega, é uma coisa inesperada. E as consequências? Duas consequências principais, imediatas. Uma para o corpo, outra para a alma. Para o corpo é o que? A corrupção. E é isso que nós vemos. É isso que nós vemos. E isso devia dar motivos para acabar com a nossa vanglória. Porque o que acontece é o que está, às vezes se coloca nas lápides dos túmulos, Ode emi cras tibi. A gente não entende o latim, não sabe o que é, mas ele está dizendo o seguinte: hoje para mim, amanhã para você. A gente deveria refletir, né? Ode emi cras tibi. Há um museu em Roma, que é um pouco assustador, mas que dá uma lição para nós. Eu não sei direito como foi a história, parece que fizeram as obras lá na região lá de Roma e descobriram um cemitério lá de religiosos. E aí o pessoal fez uma coisa estranha. Eles pegaram os ossos, muita ossada, muito corpo lá, pegaram e fizeram uma espécie de obra de arte com os ossos. É um negócio impressionante. Aí você entra, tem candelabro de crânio, de omoplata, disso, daquilo, ossos e mais ossos, corpos de religiosos mais ou menos mumificados e por aí vai. Aí você vai passando de uma sala para outra, uma sala para outra, uma sala para outra. Aí quando chega no final, aí tem vários esqueletos, assim, uma coisa meio apoteótica, e uma inscrição em várias línguas, inclusive em português. Então estão lá os esqueletos, né, dos séculos passados, e eles falando: o que vocês são, nós fomos. E o que nós somos, vocês serão. Eis aí a lição para acabar com a vanglória de qualquer um. Visitar esse museu ajuda realmente a vencer a vanglória, pelo menos para aquele que quer vencer. Porque o que não quer, pelo contrário, ele acha até graça, sei lá. E depois, para o corpo a corrupção, para a alma o julgamento. Isso que eu dizia. Essa vida aqui não é uma vida propriamente dita, ela é uma prova a qual se seguirá a vida. Mas aí é que está o problema: que gênero de vida será esse? Porque só tem duas saídas, o céu e o inferno. Então, enquanto estamos aqui, façamos o bem, como dizia São Paulo na epístola. Façamos o bem, porque se nós perdemos tempo com a vanglória, nós vamos cair em discórdias e vamos perder o nosso rumo, vamos perder a noção da vida e vamos entrar no gênero de vida eterno e desfavorável. Muito mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.